Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e na aula de hoje nós vamos resolver as atividades do PET de Matemática do 9º ano do Ensino Fundamental. PET de número 7, atividades da semana de número 3. Mas antes eu quero convidar você a se inscrever no meu canal e também a ativar o sininho. Porque ativando o sininho, sempre que eu lançar uma nova aula, você vai receber a notícia em primeira mão. E é claro, não se esqueça de curtir o nosso vídeo, hein? No mais, vamos à nossa aula de hoje. Vem comigo. Nessa semana, nós vamos continuar estudando as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Ou seja, seno, cosseno e tangente, tá bom? Na atividade número 1 diz o seguinte, olha, calcule a tangente de 45 graus e depois preencha a tabela. E ele já deu a tabela aí um pouco preenchida, né? Eu não coloquei nada ali não, mas nós vamos preencher por completo essa tabela, tá bom? Vamos lá, ele já começou fazendo, pessoal, olha, tangente de 45 é igual seno de 45 sobre cosseno de 45. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Nós temos é que finalizar. Vou chamar a atenção para vocês, ó. Você já pode colocar a resposta direto. Ok? Por quê? Um número dividido por ele mesmo sempre vai dar 1. Agora, se você não quiser colocar direto, você pode fazer assim, ó. Divisão de fração. Multiplica a primeira fração pelo inverso da segunda. 2 raiz de 2. Como aqui é uma multiplicação, você pode fazer a técnica do cancelamento, ó. Cancela o 2 com 2, sobra 1. Raiz de 2 com raiz de 2, sobra 1. O que está sobrando aqui, ó? Sobrou exatamente 1. Por isso que eu falei com vocês. Podia ter dividido direto, que o resultado é 1. Então a tangente de 45 graus, o resultado é 1. Aí pediu para preencher a tabela. Ele já deu a tabela um pouco preenchida aí, ó. Ele já colocou seno de 30 e seno de 45. E não colocou as demais. Eu não coloquei nada que eu quero te chamar a atenção. Olha como é que nós vamos fazer. Para preencher, ó, nessa ordem, ó. 30, 45 e 60. O seno, tudo é fração, tá bom? Tudo é fração. O que você vai fazer? Você vai colocar assim, ó. 1, 2, 3. Tranquilo, não é? Agora, eu falei que tudo é fração. E tudo tem o mesmo denominador. Qual que é o denominador? 2. Então você vai colocar 2 aqui, 2 aqui e 2 aqui. Pronto. Para finalizar, você coloca a raiz quadrada no numerador. Raiz quadrada de 1 é 1. Então não precisa. Raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 3. Pronto. Você já tem o seno do 30, do 45 e do 60. É só colocar 1, 2, 3 e a raiz quadrada no numerador. Embaixo é do denominador. O cosseno é diferente. Você, em vez de fazer 1, 2, 3, você vai fazer 3, 2, 1. Ó. 3, 2, 1. Tudo sobre 2, ó. Tudo sobre 2. Raiz aqui no 3 e no 2. Tá bom? Então, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2, raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente. Olha só para ver. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Inclusive é uma musiquinha que eles fazem, uma paródia de Natal. Ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2, raiz de 2, 3 e 1. A tangente é diferente. Olha só para ver. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Bom, eu sei que eu não sou um bom cantor, tá bom? Deixa eu continuar com a matemática aqui, porque como cantor eu sou péssimo. Então, assim você pode memorizar essa tabelinha, tá bom? Se você quiser colocar os números decimais, você pode colocar os decimais, né? Meio, 0,5. Aqui de novo o meio, 0,5. Vamos pegar os que são iguais, né? Ó, raiz de 2 e raiz de 2 sobre 2. Aqui dá aproximadamente 0,7. Ele até traz aí para você, ó, 0,707, ou seja, é uma dízima. Eu vou deixar ali aproximadamente. Então aqui, ó, 0,7. E aí ele coloca para você aí, olha, lembra na semana de número 2? Raiz de 3 sobre 2 é aproximadamente 0,86. Então, aproximadamente 0,8, vou deixar com uma casa só decimal. Então, aqui é a mesma coisa, ó. Aproximadamente 0,8. E raiz de 3 sobre 3, aproximadamente 0,57. E aqui, 1,5.
0,73 aproximadamente, tá bom? Se quiser trabalhar com os números decimais. Vamos fazer então a questão de número 2. Vamos lá. Questão número 2 diz o seguinte, olha. Calcule o valor de x e y em cada um dos triângulos retângulos. Primeira coisa que nós vamos identificar é quem é a hipotenusa, o cateto oposto e o cateto adjacente, tá bom? Então, ó, vamos lá, pessoal, ó. O y aqui é o quê? É a hipotenusa, ó. Por que ela é a hipotenusa? É o maior lado do triângulo retângulo. Tá de frente com ele, tá bom? O 20 tá de frente com o ângulo dado, que é o ângulo de 45 graus, ó. Então, o 20 é o cateto oposto ao 45 graus, não, cateto oposto. E o x está do lado do 45 graus. Se está do lado, é cateto adjacente. Vamos lembrar aqui algumas informações importantes, pessoal. Ó, eu sei que o seno de um ângulo qualquer é cateto oposto sobre hipotenusa. O cosseno de um ângulo qualquer é cateto adjacente sobre hipotenusa. E a tangente de um ângulo qualquer é cateto oposto sobre cateto adjacente. Tá bom? Então, só para recordar, para a gente poder calcular x e y. Eu quero começar descobrindo o valor do x. O x, observa que vai ter que ser o x com 20, né? Porque eu não sei quanto que vale esse lado. O x é adjacente, o 20 é oposto. Oposto e adjacente, ó, oposto e adjacente é tangente. Então, ó, vai ficar tangente de 45 graus é igual o cateto oposto. Quem que é o oposto? 20 sobre o adjacente, que é o x. Tá bom? Então eu não pude colocar a hipotenusa com o adjacente, porque os dois é letras que eu ainda não sei valor. Aí a tangente de 45, quanto que vale? Nós vamos precisar daquela tabelinha, né? Eu não preenchi ela ali só para ver se você lembra como é que preenche. Como é que eu vou preencher essa tabelinha? Nós acabamos de fazer na atividade número 1. É só no seno fazer o quê? 1, 2, 3. Ó. Então no seno, ó, 1, 2, 3. No cosseno, como é que fica? 3, 2, 1. Então cosseno, 3, 2, 1. Todos sobre 2, ó. Tudo sobre 2, ó. Tudo sobre 2. Ó. Tudo sobre 2. Raiz no 3 e no 2. Então, ó. Raiz no 3, ó. E no 2, ó. A tangente é diferente. Olha só para ver. Raiz de 3 sobre 3, ó. Raiz de 3 sobre 3, 1. Raiz de 3. Pronto. A tabela está pronta. Agora eu vou vir aqui, ó. Tangente de 45 vale quanto, ó? Tangente 45 vale 1. Então no lugar dele eu coloco 1. Então vai ficar 1 é igual 20 sobre x. X vezes 1 é x igual a 20. Pronto. Acabou o x. Vamos pegar o y. O y é hipotenusa. Se você quiser usar o x agora, você pode, ó. Porque você já tem o 20, tá bom? Que é esse lado aqui. Inclusive deu igual a esse, né? Não tem problema. Quer dizer que esse triângulo retângulo é a metade de um quadrado. Porque aqui é 20 e aqui é 20. Então vamos pegar aqui, ó. Hipotenusa e oposto. Oposto com hipotenusa é seno. Então vai ficar assim, ó. Seno de 45 graus é igual cateto oposto, que é 20, sobre a hipotenusa, que é o y. Pronto. Seno de 45 graus, pessoal. Ó, seno de 45 graus. Raiz de 2 sobre 2. Então vai ficar aqui. Raiz de 2 sobre 2 é igual a 20 sobre y. Vou multiplicar cruzado, ó. Y vezes raiz de 2 é y raiz de 2. 2 vezes 20 é 40. Raiz de 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, y é igual a 40 que divide raiz de 2. Pessoal, não pode ficar raiz quadrada no denominador, né? Então, nós vamos racionalizar. Como é que a gente racionaliza? Multiplica o numerador e o denominador pela própria raiz quadrada de 2. Então, vai ficar aqui, ó, y é igual 40 vezes raiz de 2 é 40. Vamos colocar aqui, ó, é 40 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz quadrada de 4, que dá 2. Pronto. Na prática, o que a gente faz? Pega a raiz que está embaixo e coloca ela em cima.
Embaixo eu tiro a raiz quadrada. Pronto. Para finalizar aqui, ó, y é igual. Como aqui é uma multiplicação, eu posso dividir o 40 pelo 2. 40 dividido por 2 vai dar 20 raiz de 2. Tá bom? Vamos fazer então aí a letra B. Eu só vou colocar aqui a unidade de medidas, né? Então aqui é centímetros e aqui é centímetros. Porque aqui foi centímetros, então x e y também é centímetros. Vamos fazer aí a letra B. Vamos lá. Na letra B, vamos identificar os elementos. Hipotenusa, cateto oposto e cateto adjacente. Quem que é a hipotenusa aqui, pessoal? Hipotenusa, o maior lado. Isso mesmo, ó, é o 26, então aqui é hipotenusa. O y é o que desse ângulo de 60 graus? Está de frente, ó, ao 60, cateto oposto. E o x é o que do 60? Cateto adjacente. Então agora vamos descobrir os valores de x e y. Eu quero começar pelo x, que é cateto adjacente. Aí eu vou pegar um outro lado que tenha valor numérico, né? Não pode ser o y. Então x eu quero descobrir, vou pegar o 26 e o 26 é hipotenusa. Adjacente sobre hipotenusa, ó, adjacente sobre hipotenusa é o cosseno de 60. Então vamos fazer aqui, ó, cosseno de 60 graus é igual cateto adjacente, que é x, sobre hipotenusa, que é 26. Recorra à tabela, cosseno de 60, ó, é meio. Então no lugar dele, ó, no lugar desse cara, eu coloco meio é igual a x sobre 26. Se você quiser deixar o x quietinho, pode, ó. Passa só 26 para cá e deixa o 2 quietinho, ó. 26 vezes 1 é 26 sobre 2 igual a x. 26 dividido por 2 dá 13, né? Então o x é igual a 13 centímetros. Pronto. Agora vamos para o y, ó. O y é o oposto. Se eu quiser usar o x, eu posso, mas eu não quero não. Eu quero continuar com 26, ó. O y é o oposto. Aqui é hipotenusa, oposto sobre hipotenusa, ó, é seno. Vou trabalhar com seno de 60. Então, ó, seno de 60 graus é igual cateto oposto, que é y, sobre hipotenusa, que é 26. Na tabela, seno 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Então, no lugar desse cara aqui, ó, vou colocar raiz de 3 sobre 2 igual y sobre 26. Eu quero saber o valor do y, né, pessoal? Vou deixar ele quietinho. Eu não preciso fazer 2 vezes y. Igual eu fiz ali, ó. Deixa o y quietinho. Se eu deixar o y quietinho, ó, eu vou multiplicar 26 vezes raiz de 3, ó. Vai ficar 26 raiz de 3. E deixou o 2 quietinho também. Porque aí o y já dá a resposta. Então o y, como aqui é uma multiplicação, eu posso dividir. 26 dividido por 2 dá 13 raiz de 3 centímetros. Vamos fazer a letra C, vamos lá. Na letra C, primeira coisa que a gente vai fazer? Isso mesmo, identificar os elementos ali no triângulo. Hipotenusa, quem que é hipotenusa? Ah, ó, de frente com ângulo reto, ó. Tá de frente com ângulo reto, hipotenusa. O y aqui é o quê? Isso mesmo, cateto oposto, está de frente ao 45, então ele é o oposto do 45. E o x é o adjacente do 45, ó. Então vamos lá, vou pegar o x e o número, para eu poder fazer o cálculo. Adjacente, hipotenusa, ó. Adjacente, hipotenusa, cosseno. Cosseno de 45 graus, então, ó. Cosseno de 45 graus é igual ao cateto adjacente, que é x, sobre a hipotenusa, que é 6 raiz de 2. Cosseno de 45, ó, raiz de 2 sobre 2. Então, no lugar desse carinha, eu vou colocar raiz de 2 sobre 2 igual x sobre 6 raiz de 2. Vou continuar deixando o x quietinho, não vou mexer com esse 2 aqui nem com x, ó. Vou só multiplicar esse, ó. Eu quero saber o valor do x mesmo. Professor, e se eu multiplicar, tá errado? Não, pode multiplicar, mas depois você vai ter que voltar dividindo. Então eu prefiro deixar o x quietinho, ó. O x vai ficar quietinho, ó. Então, ó, 6 raiz de 2 vezes raiz de 2, ó. 6 raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre 2. Pronto. Então, x é igual. Vou deixar o 6 por enquanto aqui, ó. Raiz de 2
vezes raiz de 2 dá raiz quadrada de 4, ó. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é igual a raiz quadrada do 4, que é 2. Então eu já vou colocar 2 sobre 2. Como aqui é uma multiplicação, eu vou cancelar aqui, ó, o 2 com 2. O que está sobrando? X é igual a 6, unidade de medida, centímetros. Agora vamos para o Y, oposto, e eu quero continuar com esse, a hipotenusa. Ah, professor, toda hora o senhor não usa o X, já que achou ele, então vou usar agora. Eu já sei que o X é 6, ó. Vou colocar o 6 aqui. Então eu vou usar oposto sobre adjacente, ó. Oposto com adjacente é tangente, tá vendo? O resultado dá a mesma coisa. Ao invés de usar o oposto com a hipotenusa, que seria o seno, eu uso o oposto com adjacente, que é a tangente, mas o resultado final é o mesmo, tá, pessoal? Achou um valor, você pode usar ele se você quiser. Então eu vou usar oposto com adjacente. Vai ser a tangente de 45 graus. É igual cateto oposto, y, cateto adjacente. O x, que é 6, que nós encontramos. Quanto que é a tangente de 45? É 1. Então, no lugar desse cara, que é a tangente, eu coloco 1. Y sobre 6. O 6 está dividindo, passa para cá multiplicando. Então, o y, 6 vezes 1, é 6 centímetros. Pronto. X e y deram o mesmo valor, tá bom? Se você fizer da outra maneira, ao invés de usar a tangente, usar o seno, o resultado vai dar o mesmo, tá bom? Não dá erro nenhum. Vamos fazer então a letra D. Vamos lá. Na letra D, pessoal, quem que é a hipotenusa ali? Dá uma olhadinha. Ah, isso aí. Isso aí, ó. De frente com ângulo reto, ó, é sempre a hipotenusa. Então, o y é o que desse ângulo de 45? Está do lado dele, cateto adjacente. E quem está de frente com ele é o cateto oposto, x. Vamos começar pelo x, ó. Eu quero descobrir o x. Então eu vou ter que usar essa medida, que é a hipotenusa, né? Que é oposto sobre hipotenusa. Vou trabalhar com seno de 45 graus, ó. Seno de 45 graus é o cateto oposto, x, sobre a hipotenusa 20 raiz de 2. Seno de 45 graus, ó, na nossa tabelinha ali, vou trocar tudo isso aqui por raiz de 2 sobre 2, igual a x sobre 20 raiz de 2. Agora é só pegar esse 20 e passar para cá multiplicando, ó. Deixa o x quietinho, ó. X quietinho, 20 raiz de 2 vezes raiz de 2 vai ficar assim, ó. 20 raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre 2. Muito parecido com a letra anterior, né? Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz quadrada de 4, que dá 2. Sobre 2, como aqui é uma multiplicação, eu posso cancelar o 2 com 2 e isso vai dar igual a 20 centímetros. Muito parecido com a letra anterior, né, pessoal? Agora vamos para o y aqui, ó. Então eu vou continuar igual eu fiz na letra anterior. Já achei o x, eu quero usar ele. Ele é 20, ó. Então eu vou usar o y com 20. Adjacente e oposto. Oposto e adjacente, ó. Oposto e adjacente. É o quê? É tangente. Tangente de quanto? 45 graus. Então eu vou trabalhar com a tangente, ó. Tangente de 45 graus é igual. Cateto oposto é o 20 que eu descobri. Sobre cateto adjacente, que é o y. Pronto. Quanto que é a tangente de 45 graus? É 1. Então vai ficar aqui 1 igual 20 sobre y. O y está dividindo, passa para cá multiplicando. Então y é igual a 20 centímetros. E de novo, o x e o y deram iguais. E eu vou falar por que aqui. Eu já sabia que ia dar isso sem fazer o cálculo. Pessoal, toda vez que você vê um triângulo assim, ó, triângulo retângulo, dá uma olhadinha. Aqui 90 graus e já mostrou que um é 45 graus, você já fica sabendo, esse triângulo retângulo é a metade de um quadrado. Então esse lado aqui vai ser igual a esse. Então, ó, aqui é 45 graus, é um triângulo retângulo, eu já sei que esse cateto é igual a esse, é a metade de um quadrado. Então se aqui deu 20, automaticamente o outro também ia dar 20, tá bom? Vamos fazer aí a próxima letra, vamos lá. Na letra E, pessoal, vamos identificar ali. O y é o que naquele triângulo? O y vai ser a
hipotenusa, ó, de frente com o ângulo de reto. Esse x vai ser o quê? Em relação ao 30, de frente com o 30, cateto oposto. Automaticamente, esse em relação ao 30 vai ser cateto adjacente. Quero começar calculando o valor do x, tá bom? Então, ó, o x sobre esse número vai ser oposto sobre adjacente. Oposto sobre adjacente é tangente. Tangente de 30 graus, ó. Então, tangente de 30 graus é igual cateto oposto, x, cateto adjacente é o 50 raiz de 3. E a tangente de 30, ó, raiz de 3 sobre 3. Então, no lugar desse cara, eu vou colocar aqui, ó, é a raiz de 3 sobre 3 igual x sobre 50 raiz de 3. Vou deixar o x quietinho, que é ele que eu quero descobrir, né? Basta pegar esse cara aqui e multiplicar aqui, ó. Então o x vai ficar quietinho, ninguém mexe com quem está quieto, não é assim que a gente fala? 50 raiz de 3 vezes a raiz de 3, ó. 50 raiz de 3 vezes a raiz de 3 sobre 3. Então o x é igual 50 raiz de 3 vezes a raiz de 3 é raiz quadrada de 9, que é 3 sobre 3. Como aqui é uma multiplicação, eu posso cancelar o 3 com 3 aqui. Está sobrando x é igual a 50. Unidade de medida, centímetros, ó. Pronto. Agora vamos para o y. Quero y. Eu posso trabalhar com a hipotenusa e o adjacente. Ou hipotenusa e o x oposto, porque agora eu já sei ele. Tanto faz. Eu quero hipotenusa e o adjacente. Hipotenusa com adjacente é o quê? Adjacente com hipotenusa, ó. Adjacente com hipotenusa é o cosseno. Então vamos pegar ele, ó. Cosseno de 30 graus é igual adjacente 50 raiz de 3 sobre hipotenusa, que é o y. Pronto. Cosseno de 30 graus, ó, raiz de 3 sobre 2. Então, ó, raiz de 3 sobre 2 igual a 50 raiz de 3 sobre y. Aqui, pessoal, o y está embaixo, né? Então, eu vou passar ele para cá multiplicando, ó. Y vezes raiz de 3, y raiz de 3. 2 vezes 50 dá 100 raiz de 3. A raiz de 3 está multiplicando? Passa dividindo. Então, y é igual a 100 raiz de 3 dividido pela raiz de 3. Como aqui é uma multiplicação, ó, eu posso cancelar a raiz de 3 com raiz de 3. Ó. Cancelou, o que vai sobrar? Vai sobrar o quê? O 100, unidade de medida, centímetros. Tá bom? Vamos fazer a próxima questão. Vamos lá. Questão de número 3. Um foguete é lançado de uma rampa situada no solo, sobre um ângulo de 45 graus. A que altura estará o foguete após percorrer 8 km em linha reta? Vamos ilustrar a ideia, pessoal. Eu tenho aqui uma rampa. Essa rampa tem um ângulo de 45 graus e o foguete é lançado, ó. Aí falou que ele vai percorrer em linha reta durante 8 km. Então imagina você aqui, ó, que ele está percorrendo, ó. Vou até tracejar um pouquinho mais aqui, ó. O foguete chegou em linha reta, ó. E essa linha reta aqui, desde onde ele foi lançado, ó, tem 8 km, ó. 8 km. Pronto. Então, imagina vocês, ó, essa é a linha reta que ele percorreu. Aí eu quero saber qual que é a altura desse foguete com esses 8 km. Eu quero saber essa altura aqui, ó. Ó, vou até fazer assim, eu quero saber essa altura aqui, ó. Quanto que isso aqui mede? Essa altura. Pronto. Observa vocês que eu tenho ali um triângulo retângulo, ó. Aqui, aqui, ó, dá uma olhadinha. Aqui o ângulo de 45 graus, aqui a altura, aqui os 8 quilômetros. E a altura sempre forma com o plano um ângulo de 90 graus, né? Então eu posso falar que é um triângulo retângulo. Eu quero saber essa altura. Vamos identificar os elementos desse triângulo. O H é o que do 45? Ó, de frente com o 45, ele é cateto oposto. Aqui, o 8 é o que nesse triângulo? De frente com um ângulo de 90 graus, ele é hipotenusa. Então, oposto com hipotenusa, nós trabalhamos com seno, cosseno ou tangente? Isso aí.
Oposto com hipotenusa é seno. Então eu vou fazer seno de 45 graus é igual cateto oposto é o H, hipotenusa é o 8. Pronto. Aí nós vamos recorrer àquela tabelinha, né? Quanto que é o seno de 45 graus? Raiz de 2 sobre 2. Então esse camarada aqui, ó, é raiz de 2 sobre 2, igual a altura sobre 8. Eu quero descobrir a altura, vou deixar ela quietinha. Pego 8 e multiplico aqui, ó. Então vai ficar H é igual a 8 raiz de 2 que divide 2. Como aqui é uma multiplicação, eu posso cancelar, né? 8 dividido por 2, a altura vai dar 4 raiz de 2 quilômetros. Pronto. Se você quiser encontrar o número decimal que isso representa, pode. Isso vai dar aproximadamente 5,65 quilômetros de altura, tá bom? Qualquer dúvida coloca aí nos comentários que eu vou te ajudando, hein? Curta o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. No mais, um grande abraço, Deus te abençoe, ó. Tchau!